Saudações humanos. Eu sou o Hyper. Peço perdão pelas circunstâncias, mas gravar e editar todos os vídeos estava sendo incompatível com a realidade de um CLT. Este sou o novo eu, mais bonito, mais limpinho e mais ousado. O vídeo de hoje é sobre guerra. O título pode passar uma impressão diferente, mas faz sentido e eu vou te mostrar como. Quem gosta de mitologia grega já conhece Prometeu, o titã que roubou o fogo dos deuses e deu aos mortais, que geralmente serve como uma alusão ao poder bélico. Mas talvez a figura de Cassandra seja menos conhecida. Ela tinha um poder extraordinário, o de prever o futuro. Sabe aquelas brincadeiras em que o colega escolhe uma habilidade e você escolhe a fraqueza? Eu sou super veloz, mas só na hora H. eu sou invencível, mas tem cheiro de merda. Eu sou imbrochável. Mas tá preso. Pois é, sacanearam a Cassandra. O porém dela é que ninguém acreditaria na previsão. Rola a vinheta. Pela maior parte da história humana, nosso poder de destruição foi bem limitado. As primeiras batalhas eram no mano a mano, seja com pedra, lança ou espada. Daí alguém pensou, e se eu conseguisse desviver mais gente sem nem chegar perto? Então apareceu o primeiro condenado com uma funda. Mas era ruim para mirar, então veio o arco e flecha. E agora, um único homem consegue desviver outros 10 ou 20. Essa proporção foi crescendo aos poucos, até chegar à invenção da pólvora, a partir de quando ela disparou. Com um mosquete, dá para derrubar um alvo a 50 metros de distância. Você nem sabe mais qual a cara da pessoa. Com um rifle automático, derruba tantos quanto couber de munição em cada carregador. Mísseis podem derrubar prédios na cabeça de centenas de pessoas, combatentes ou não. Entre 70 e 80 mil pessoas morreram instantaneamente em Hiroshima. Crianças, mulheres, idosos, cães, gatos e outros animais nem entraram nessa conta. Esse número dobrou após 3 meses, quando os civis passaram a morrer devido a queimaduras ou envenenamento radioativo. A longo prazo, aumentos dramáticos em casos de leucemia, câncer de tireoide, mama e pulmão. Hoje existem bombas 100 vezes mais potentes. Seria este, meus amigos, o legado de Prometeu? Sendo honesto com o Titã, o fogo não é apenas uma metáfora bélica. O fogo não só destrói, também nos aquece e ajuda a preparar o nosso alimento. Não foi só a nossa capacidade destrutiva que aumentou ao longo do tempo, mas também a filosofia e a ciência se desenvolveram. O fogo é apenas uma ferramenta, sem valor intrinsecamente bom ou mau. A pólvora mesmo foi usada em fogos de artifício e para fins medicinais antes de ser introduzida em cápsulas de munição ou em bombas. Como decidimos utilizar o fogo depende de fatores alheios à sua natureza e relacionados sim à nossa própria. E qual é a ciência dedicada ao aperfeiçoamento da natureza humana, senão a renegada filosofia? Na história, Prometeu nos presenteou o fogo por compaixão. E mesmo no contexto mitológico, ele não pode ser o culpado pela forma como decidimos utilizá-lo. De volta à realidade, o Titã nunca existiu, e o desenvolvimento de tecnologias e da filosofia é uma atividade humana, de poucos de nós a propósito. A maioria de nós é espectador, simples comedores de arroz e feijão. Mas há bastante tempo, todos temos o poder do voto. Vivemos numa democracia.
temos a responsabilidade e o dever com relação a tudo que nossos governos decidem fazer. Esse legado de guerra, morte e destruição não é de Prometeu, é nosso. A segunda emenda da Constituição estadunidense garante o direito de portar armas aos cidadãos. Em 1791, quando foi redigida, o mosquete de Pederneira era a arma de infantaria mais avançada disponível. Desde então, mesmo com o advento de rifles automáticos, o texto não foi revisado e apenas alguns estados hoje proíbem a posse de armamento pesado. Antes de 1968, sequer havia restrição federal de idade para a posse de armas. Rifles modernos são o resultado do conhecimento acumulado através dos séculos pela física, química, siderurgia e engenharia. Ainda assim, qualquer comedor de arroz e feijão conseguiria operar um AR-15. Não se adquire, porém, o vasto conhecimento acumulado dos grandes pensadores do passado de forma rápida como comprar uma arma. É preciso, em primeiro lugar, que se admita a importância de que todo autodeterminado cidadão conheça a literatura filosófica. Depois disso, é necessário grande esforço para se dedicar a tal empreendimento em uma sociedade construída para orbitar um ciclo de trabalho, entretenimento e consumo. Ou seja, somos todos primatas bípedes armados com rifles automáticos e com a energia fundamental dos átomos, ao passo que, paradoxalmente, seguimos ignorantes acerca do legado histórico, filosófico, político e moral dos milênios que nos antecederam. A filosofia, assim como as armas, avançou. Porém, ela permanece lá, nas universidades, nos livros empoeirados que ninguém lê. Aliada aos estudos históricos, a filosofia é justamente aquela que teria a capacidade de nos conferir o poder de Cassandra. Friedrich Engels previu com exatidão assustadora a Primeira Guerra Mundial em 1887, 3 décadas antes de seu início. Bertrand Russell previu a corrida nuclear. Não é historicismo, no sentido popperiano, dizer que o conhecimento histórico é fundamental para não repetirmos o passado. Nem sempre fenômenos sociais e geopolíticos poderão ser previstos, mas certamente nunca o serão por primatas ignorantes. E além da previsão, é necessário um arcabouço ontológico e moral para que se saiba o que fazer com tal conhecimento. Dizer a um cristão fundamentalista, por exemplo, que haverá uma grande guerra que destruirá a civilização, talvez não surta tantos efeitos práticos quanto uma pessoa racional esperaria, visto que não é assim que a Bíblia descreve o fim dos tempos. Certamente Jesus haveria de vir antes para impedir toda essa confusão, pensaria o crente, certo de que este problema não é tão preocupante quanto o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mais do que o desconhecimento, a indiferença geral pelas literaturas filosófica e histórica poderia por si só ser razão suficiente para a ruína das sociedades livres. Por que eu vou saber quem foi a história? Não vai me ajudar em nada na minha vida. O ladrão vai entrar na minha casa e falar Aristóteles, estudando ali equação de segundo grau, porque, sei lá, o que isso vai me ajudar na minha vida? Quero parar de estudar, não aguento mais escola, utilizar a Segunda Guerra. O ladrão também. O ladrão vai estar na Segunda Guerra. O professor de matemática, ele me falou assim, pô, o tempo que você fica ali fazendo stories, reels, vai tirar pra você estudar. É algo absurdo. É algo absurdo. Dentre bilhões, temos poucos indivíduos capacitados a prever com precisão. Porém, nenhum número de filósofos e cientistas, os oráculos modernos, seria o suficiente enquanto a maioria nem se importar com a previsão. Guerras são a expressão mais brutal do nosso baixo desenvolvimento médio como espécie. Mas não me entenda mal. Às vezes é necessário ir à guerra contra um autocrata que desponta no horizonte. Porém, a própria ascensão do ditador demonstra a falha civilizacional, que foi a verdadeira causa para o conflito. O governo dos Estados Unidos, atualmente em guerra com o Irã,
celebrou há poucos dias um contrato com a OpenAI, que permite a utilização de inteligência artificial para vigilância em massa e armamentos inteligentes. As previsões apocalípticas quase não saíram das bolhas especializadas e a população geral não tem capacidade de notar os dentes ao redor do próprio pescoço. Nossa sociedade levou um tempo para concluir que armas devem ser mantidas longe de crianças. Nós já estamos todos armados. Quanto tempo levará para que cheguemos à conclusão de que, sem a sabedoria acumulada da história e da filosofia, permanecemos todos crianças? Encerro com a frase de Albert Einstein, quando estava assombrado pelo poder destrutivo da bomba atômica. Eu não sei com quais armas a Terceira Guerra Mundial será lutada, mas a Quarta Guerra Mundial será lutada com paus e pedras.